Graça e paz. Queria ler com vocês o Salmo de número 46, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã ou o amanhecer. Bramam ou esbravejam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavras de consolo, de encorajamento. Nós não sabemos ao certo quando que este salmo foi escrito, mas certamente ele foi escrito no momento de crise. E em momentos de crise nós precisamos de uma confissão de fé que seja firme e ao mesmo tempo responsável. O salmista, nesse salmo, ele mostra um Deus que está acima das forças da natureza, é um Deus que ele está acima dos inimigos que atacam a sua cidade, esse Deus que está acima do mundo, das suas guerras, suas catástrofes, suas pandemias. Deus, ele está acima de todas essas coisas, ele é soberano. Nossa segurança e refúgio devem estar única e exclusivamente em Deus, somente em Deus. Esse salmo mostra que esse Deus ele é refúgio, a ideia de refúgio é de proteção, mas ele também é fortaleza. Fortaleza no qual os fracos podem se abrigar e encontrarem nessa fortaleza encorajamento para enfrentarem as lutas, para enfrentar o inimigo, para agirem. E nós devemos sempre buscar esse refúgio, fortaleza no Senhor. Esse salmo também nos mostra que ele é socorro bem presente na tribulação, na angústia, na aflição. Isso quer dizer que esse Deus ele está perto, ele pode ser achado e ele é suficiente para nos ajudar em todas essas coisas. O salmista ele fala de águas ameaçadoras, que os mares transtornem, mas ele faz um contraponto, dizendo que há também um rio que dá vida. Ele fala de uma realidade espiritual que não pode ser abalada porque elas existem no próprio Deus, é Deus que garante isso, esse Deus que dá vida, que sustenta. Reinos e montes, o salmista mostra que eles serão abalados, mas quando você olha para os versículos 4 e 7, você percebe que embora reinos, os montes, aquilo que parece ser inabalável, eles vão se abalar, mas a promessa de Deus não, nunca, ela nunca será abalada, porque Deus ele tem tudo sob o controle e ele cumpre todas as suas promessas. Os versículos de número 6 nos mostram que em meio a toda a confusão das nações e desmoronar dos reinos, e nós vemos isso hoje, as nações estão confusas, impérios estão caindo, outros se levantando. É interessante que o salmista diz que no meio disso tudo, a voz de Deus continua sendo poderosa. A mesma voz de Deus que criou tudo. O salmista diz que com a sua voz tudo se dissolve, a voz de Deus troveja, ele continua tendo a voz ativa, eficaz e poderosa. E nós precisamos ouvir nesses tempos a voz poderosa desse Deus. O versículo 7 nos mostra
um Deus que é o refrão do Salmo. Ele fala isso aqui, vai dizer no versículo 11, vai encerrar o Salmo dizendo novamente isso, que dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ao mencionar Jacó, ele está falando de um Deus gracioso. E ao dizer desse refúgio, é uma palavra que ele usa diferente no versículo 1, vai dizer que esse refúgio é inacessível, que não pode ser alcançado. Então nós podemos correr para esse Deus e ali estarmos com a mente, com aquilo que realmente importa, a salvo. Os versículos 8 e 9 do texto aqui, onde o salmista fala: vinde, contemplai as obras do Senhor, nos mostram que um Deus que está presente, que está no controle de tudo, e eu devo descansar nisso. Que Deus, no final de todas as coisas, Ele vai promover a paz, mas que enquanto isso não acontece, as nações estão debaixo de julgamento do Senhor, desde a queda no Éden. Mas um dia haverá um justo, um rei que domina, e que o seu reino, ele nunca jamais terá fim, que o seu reino será de paz. Mas enquanto isso, há um processo, há julgamento aqui. Mas por causa desse controle total de Deus, o que nós devemos fazer? O salmista fala que nós precisamos contemplar as obras do Senhor. Contemplar é enxergar com os olhos interior, é parar para observar, para considerar as gloriosas obras dele. E isso vai fortalecer a nossa fé, isso vai nos levar a adorar esse Deus que está no controle de todas as coisas. Aquietai-vos. Aquietai-vos aqui é um aquietai-vos também. Ele é um alerta para esse mundo aturdido, para esse mundo tumultuado e arrogante e que acha que tem o controle de todas as coisas. E está aí essa pandemia e tantas outras mostrando que nós não temos o controle de nada. É um alerta aos arrogantes dizendo: aquietai-vos. Mas é também para nós um consolo de dizer assim: se acalmem, não se desesperem, não percam o ânimo, não sejam dominados pelo medo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, de que Ele está no controle, de que Ele será exaltado sobre as nações, sobre toda a terra. Esse é o Deus a quem servimos, esse é o Deus a quem adoramos. Nosso anseio de ver esse dia, de que Deus será exaltado sobre toda a terra, de que o seu reino será instaurado. Esse deve ser o nosso anseio desse dia glorioso, da exaltação do nosso Deus. E este anseio deve ser renovado diariamente. Com o nosso desejo da volta de Cristo, devemos alimentar nossa fé com esse anseio. Enquanto aguardamos esse dia, irmãos, nós precisamos nos lembrar, em meio ao caos, de que o Senhor dos Exércitos está conosco. De que esse Deus que manifestou sua graça e misericórdia a Jacó, é esse Deus que é o nosso refúgio, onde nós estaremos realmente protegidos. E nós precisamos nos voltar para Ele. Lembremos-nos de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que essas palavras consolem, confortem, encorajem o meu coração e o seu. E que caminhemos com essa convicção. Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Na graça e na paz desse Deus, desse Senhor dos Exércitos que está conosco, de que é o nosso refúgio. E que em Cristo nos deu tudo o que precisamos. Deus te abençoe e tenha um bom dia.